Fala pessoal, começando o nosso primeiro episódio do Simplesmente Podcast, temporada 2025, e a gente vai começar em grande estilo. Eu tô com um convidado aqui muito especial, um cara muito acima da média, fora da curva, e aqui vocês sabem, né, a gente não fala o currículo da pessoa. As pessoas me perguntam muito por que eu não falo no começo, como a maioria dos podcasts, o currículo da pessoa, principalmente por dois motivos. O primeiro é porque eu acredito que quando a gente fala o currículo da pessoa, a gente coloca ela dentro de uma caixa que muitas vezes, na maioria das vezes, é muito menor do que a caixa de quem essa pessoa é, digamos assim. E a segunda e principal coisa é porque eu acredito que a mentalidade da pessoa, a forma como ela pensa, levou ela a esses resultados. Então, vai ser muito fácil vocês encontrarem os resultados dessa pessoa no Google, na internet. O que vocês digitarem o nome dele lá, vocês vão ver todos os resultados. Então aqui eu quero hoje que vocês entendam como esse cara pensa e o que fez ele chegar e ter todos os resultados que ele teve. Então, Nicolas, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao Simplesmente Podcast. Cara, obrigado, Neto, muito obrigado mesmo, é uma honra estar aqui com vocês. Nicolas, aqui a gente tem um desafio que é você começar respondendo quem é o Nicolas sem falar o que ele faz e, no seu caso, principalmente o que ele fez. O primeiro que eu faço, né? Eu sou pai, sou empresário, sou investidor também de algumas empresas, sou um cara bem tranquilo, gosto de treinar, cuidar da saúde, treino todos os dias, prezo bastante pelos pilares da longevidade também, sono, treino bem, principalmente saúde emocional, uma coisa que depois que eu parei de treinar, eu comecei a entender que para estar em alta performance você precisa também ter uma saúde emocional em dia, né? Então eu vi ao longo da minha carreira como atleta profissional muitos atletas vivendo a intensidade do alto rendimento sem ter saúde emocional para aquilo, né? E eu pensava, mas faz sentido, né? Você se dedicar, dar a vida ali, chegar próximo de lesão e ao mesmo tempo não ter saúde emocional. E é isso, é um pouco da minha história hoje, do que eu carrego ao longo da minha trajetória como atleta profissional. Eu fui para 2 Jogos Olímpicos, fui semifinalista olímpico, 18 campeonatos mundiais, tenho 16 títulos mundiais, 6 vezes campeão do mundo. Na prova dos 50 metros borboleta, eu sou o único tetracampeão mundial aqui no Brasil. Recordista mundial também dessa mesma prova e encerrei minha carreira aos 42 anos, na Austrália, em 2022, e com esse título eu entrei para o Guinness Book como o atleta mais velho da história do mundo a ganhar um campeonato mundial. Então esse é um breve resumo assim, da minha carreira, né? E outras competições, né? Campeonatos brasileiros, Jogos Pan-Americanos também, bicampeão pan-americano, mas o que eu carrego hoje é tentar entregar essa inspiração não só para a nova geração, mas para as pessoas também, em viver em alta performance, com qualidade de vida e pensar sempre na longevidade. Cara, legal, você falou essa palavra e terminou falando ela, né? Longevidade. Todas as vezes que eu ouço essa palavra, me vem você na cabeça. Para mim, você é um grande exemplo de longevidade em alta performance, altíssima performance. O que você acredita que é mais importante para a longevidade? É a saúde física? Óbvio que essas duas coisas elas se complementam, mas para chegar, né, com longevidade em alta performance, você acredita que é mais importante a saúde física ou a saúde mental? Como que você acredita que essa balança talvez deve ser? Eu acho que é difícil a gente pensar em saúde física sem ter saúde emocional, né? Mas de maneira bem ampla, assim, né? Eu fiquei 25 anos no alto rendimento. Eu entendo que foi muito autoconhecimento para conseguir performar e ter longevidade, né? Porque o atleta de alto nível o tempo todo está buscando o limite ali, muitas vezes passa do limite que o corpo aguenta e tem uma lesão grave, né? Então um dos motivos de eu aposentar em 2022 foi exatamente isso, né? Eu sabia que eu tinha controle de tudo que eu podia fazer para conseguir performar e continuar performando também, mas não sabia até onde meu corpo aguentaria. Essa resposta ninguém tem. Nenhum cientista chega para mim e fala, você consegue nadar em altíssima performance até os 50 anos e continuar disputando o pódio. Eu falei, cara, agora é o momento e pensei em empreender, né? Mas eu acho que não só esse balance entre a saúde emocional e a física também, tem a questão do propósito, né? Eu tinha um propósito muito claro e definido ali do que eu queria fazer. Então, a primeira vez que eu ganhei o Campeonato Mundial foi em 2018.
Então eu ganhei um campeonato mundial, eu falei, bom, eu quero me tornar algo inédito aqui no país. E eu precisava ganhar 4 títulos. E eu fiz isso, eu fui atrás, eu passei 10 anos da minha vida tentando me tornar 4 vezes campeão do mundo nessa prova. Então, às vezes as pessoas falam de construção de carreira como se fosse algo muito simples, mas não é só a construção e tudo aquilo que você faz e a saúde emocional também que está em jogo ali, mas também é uma obsessão tremenda para você chegar nesse resultado. Então eu acho que ao longo da minha carreira teve boas pitadas de obsessão para conseguir bons resultados. E você começou falando de autoconhecimento, né? Todas as pessoas que eu estudo ou que eu converso e que tiveram ou têm alta performance na vida, elas falam muito da importância do autoconhecimento. O Nicolas hoje, 44 anos, né? Acredito que ele se conheça muito mais do que o Nicolas de 18, de 20 anos. Mas olhando para trás, você acredita que é possível um jovem ali, que está começando a carreira dele, seja no esporte ou qualquer outra carreira, ele já ter um nível de autoconhecimento para saber o momento dele puxar o freio, dele acelerar, dele dar uma virada? Você acredita que é possível ou você acredita que isso realmente é uma coisa que se constrói com o tempo, com essa experiência? Eu acho que se constrói com o tempo, com a experiência, mas eu era muito curioso. Então, por exemplo, eu sou da área da saúde, me formei em fisioterapia e eu sempre quis fazer medicina lá atrás. Então, eu sempre fui muito curioso. Então, eu começava a fazer um treino, eu já queria entender qual sistema o cara estava usando, o tipo de preparação física. Eu tive uma empresa de treinamento, a gente capacitava treinadores, preparadores físicos, não só aqui no Brasil, como fora também. E aí eu comecei a navegar no ambiente de PhDs do mundo inteiro do treinamento. E cada vez mais eu absorvia conhecimento ali. Então levou muito tempo. E é difícil você com 16, 17 anos já chegar colocando na mesa que você sabe mais do que um treinador. Então isso leva tempo, autoconhecimento de entender também onde era falho. Na minha cabeça o que era falho no Nicolas lá atrás era a resistência mental de suportar competições muito intensas. Então a primeira vez que eu fui num campeonato mundial, eu me expus lá, cheguei num estádio completamente lotado, todo escuro, um holofote na minha cara, aquilo me gerou uma certa ansiedade na hora de competir. A frequência cardíaca disparou e eu não tinha ferramentas ali para lidar com essa situação. A partir desse momento que eu tive esse contato, eu fui atrás. Falei, bom, eu preciso melhorar essa parte, a parte física está tudo em dia. Então acho que é questão de tempo e você se expondo. Então, essa questão da exposição que eu sempre falo, que é para desenvolver esse repertório comportamental, é muito importante. Isso leva tempo, né? Então todo mundo fala assim, pô, como que você conseguiu chegar lá e ser campeão mundial? Mentalmente você tolerava? Não tolerava. Eu me desenvolvi para chegar lá, né? Então as primeiras exposições que eu tive, eu falei, cara, se me perguntasse o que você fez nesse dia, eu falei, cara, nem sei, porque eu estava tão ansioso e nervoso que eu não sabia. Então controlar a respiração, entender que aquele momento ali é seu e muitas vezes você fica projetando aquele momento ali do que vão falar o treinador, ou então os patrocinadores, a imprensa. Então essa pressão, além da cobrança pessoal, né, o atleta ele é cobrado intensamente ali, né, e é questão de amadurecer e cada vez mais entender suas falhas ali para buscar melhorar. Quando a gente fala de esporte, eu consigo pelo menos dividir muito em período de preparação e a hora do vamos ver ali, né? A hora que você entra numa prova para buscar o resultado de fato. Você acredita que existem competências principais que faz com que você tenha uma boa preparação e essas competências elas são diferentes do momento do vamos ver ali? Como que você vê a diferença entre essas duas coisas? Então, eu sempre, desde novo, eu era muito competidor, né? Então, eu gostava de competir em tudo. Na escola, em tirar nota, em competir. Então isso era a minha essência, assim, né? E o treinar, a recorrência, ter disciplina para o dia a dia ali, eu sabia que depois de um tempo, né? Quando você é muito novo, você não pensa muito nisso. Que eu dependia disso para depois chegar lá e fazer minha apresentação. Essa apresentação eu vim aqui para mostrar tudo aquilo que eu construí ao longo do meu processo aqui para chegar lá. Eu acho que dificilmente a gente consegue colocar um atleta profissional que ele treina mais ou menos, chega na competição e dá um show, um espetáculo. Isso não acontece. Eu já vi atletas chegando e dando bons resultados, mas eu falei, putz, se esse cara tivesse treinado do jeito que deveria, o resultado seria extraordinário e não foi.
ele ganhou, mas não foi extraordinário, porque eu estava convivendo com ele. Mas tendo uma fotografia, né, olhando de fora essa situação, a gente não sabe como esses atletas estão naquele momento. Se esse cara treinou, se não treinou, se ele poderia ter ido um pouco a mais. Mas eu acho que é um combinado, assim, sabe? Dificilmente você vê um atleta dando um super resultado, sendo que ele não treinou nada, sabe? É um pouquinho de cada ali. E eu acho que naquele momento ali que você vai fazer a sua apresentação, né, que é a competição ali, colher o resultado que você construiu, é o controle emocional. Isso daí é o que o atleta precisa de fato suportar naquele momento ali de pressão, que é se manter calmo nesse ambiente mais caótico ali, né? Mas se ele treinou, ele tem confiança, isso daí dá uma bagagem muito intensa para ele chegar ali e falar, cara, eu sei que eu sou bom. Ele não precisa colocar para fora isso, falar para ninguém, mas ele fala, cara, eu sei que eu sou bom, eu vou subir no bloco, eu vou ganhar. E ter essa consciência de que ele é muito bom. E isso dá uma segurança gigante e eu acredito que eu fui construindo silenciosamente isso dentro de mim. E na hora da competição, você obviamente viveu num ambiente em que todos ali estavam em alta performance. Todos provavelmente tinham acesso à mesma tecnologia, talvez, ao mesmo tipo de treinamento, ao mesmo tipo de informação, material e tudo mais. Se você fosse dizer uma coisa que é que diferencia o campeão, o cara que consegue, né, se manter campeão, não aquele cara que bate e volta ali, mas o cara que consegue se manter lá em cima do cara que chega e não consegue, né, o topo, ou chega e volta. Qual que você diria que é a principal diferença entre esses dois atletas? Então, eu costumo dizer que quando o ambiente é de altíssima performance, eu já elimino disciplina. Se o cara minimamente não é disciplinado, ele já não está jogando o jogo, ele já está fora. O ambiente eu acho que é super importante, das pessoas, né, da equipe interdisciplinar ali dos profissionais, dos atletas, né, que estão... E cada um tem o seu método de treinamento, né? Tem atletas que treinam altos volumes, outros volumes menores, outro tem massa muscular muito grande. Então é um pouquinho diferente, mas eles estão entregando resultados muito parecidos ali, né? Mas eu acredito que essa resistência emocional de suportar aquilo ali, uma coisa é você chegar de azarão lá, dar um resultado, falar, nossa, eu ganhei, nem sei exatamente o que eu fiz, mas assim, a recorrência de chegar no topo ali toda hora... E saber explicar, né? Putz, aí eu acho que já entra mais na consciência assim, do atleta, dele saber exatamente o que ele fez. Então, por exemplo, eu terminei minha carreira, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para ganhar a prova. Então eu dei 9 ondulações, 5 braçadas, 11 ondulações, 5 braçadas. Por quê? Além de eu me arriscar, porque normalmente os atletas nadam de 6 a 7 braçadas, eu saí no limite da marca dos 15 metros para não queimar. Só que o que eu fiz? Além de eu estudar e falar, cara, dá certo, eu vou testar isso, podia dar errado, mas eu estava claramente com a segurança de que isso me colocaria no pódio, eu analisei o que os outros estavam fazendo também. Então eu falei, cara, se eu fizer isso aqui, eles vão estar na 6ª braçada, eu vou bater na frente. Então se tudo der certo, e é isso. E comprar aquilo ali é como se fosse um empreendimento mesmo. Cara, eu vou pagar para ver, só que essa exposição eu acredito que leva bastante tempo, né? O atleta de altíssima performance, porque ele não tem um plano B ali, né? Então, cara, você vai para o Mundial e você fica em terceiro, já aconteceu uma situação comigo bem atípica, mas aconteceu, que é negativa, mas eu fiquei em 4º lugar em um campeonato mundial e eu estava com o primeiro tempo do mundo. E saiu nas manchetes no Brasil, Nicolas fracassa no Mundial e é apenas 4º do mundo. Eu falei, caramba, eu fui 4º do mundo. Assim, não foi tão ruim assim, né? Então, e aí saber lidar com isso e ao mesmo tempo não te abalar. E tem atleta que não sustenta isso daí, né? Então, isso vai acontecer, essa pressão, essa cobrança de resultado. O ambiente, ele te cobra, o ambiente de competição não tem plano B, né? Então, o tempo todo lidar com essa pressão, essa situação e saber que você é uma máquina que precisa entregar resultado ali, né? E eu acho que a longo prazo isso se tornou algo natural para mim. Tanto é que a saída do esporte para mim foi até que um choque ali, porque eu falei, cara, era uma coisa de essência, assim, sabe? Eu competia, eu treinava todo dia, me dedicava, eu fazia só isso, descansava depois do treino, fazia recover, aí depois mudou. Então hoje eu sou empresário, eu treino também, mas eu não preciso entregar meu 110% no dia a dia no treino ali, porque não tem, o trade-off não tem mais, não é isso. Agora é buscar qualidade de vida. Mas eu acho que tempo
e persistir e seguir tudo aquilo que você colocou como meta. É um baita de um diferencial. E começar a entender onde você tem as falhas também, né? Então, mentalmente, eu precisava me desenvolver. Eu fui atrás disso. Fui fazer yoga, meditação, mindfulness, tudo que você imaginar, fiz certificação de mindfulness. E fui melhorando cada vez mais. E aí, essa exposição nas competições foi me dando mais bagagem para enfrentar com muito mais segurança essas situações. No seu caso, você teve experiências, acredito, muito fortes de derrotas, mas também teve experiências muito fortes de vitória. Uhum. Qual que você acredita que é mais difícil de enfrentar depois dela? É mais a derrota difícil ou mais a grande vitória pensando em... Derrota com certeza. A derrota, na verdade, te ensina muito. É que assim, se você faz uma temporada... muito boa e você não chega no objetivo que você quer, dá uma baqueada maior, né? Você fala, cara, eu fiz tudo que eu podia, não entreguei, e muitas vezes mentalmente você começa a se questionar, né? Fala, putz, será que eu continuo fazendo isso? Um ciclo olímpico, né? Para quem nos assiste aqui, são 4 anos se dedicando para chegar numa Olimpíada ou em um campeonato mundial para conseguir um resultado. Então você dedica a sua vida para aquilo ali, né? E muitas vezes não dá certo, você se questiona, você... causa uma reflexão muito grande assim para falar, poxa, será que eu vou conseguir fazer mais 4 anos tudo isso de novo, né? A vitória é aquela coisa, pô, eu ganhei uma semana ali de euforia e tal, e falei, agora o próximo passo é ganhar de novo essa prova. E eu acho que a dificuldade maior também de quando você está ali no topo, se sustentar no topo, é entender que uma hora tem um fim ali, né? Ou um outro atleta vai te superar, ou você vai simplesmente terminar a sua carreira, assim como eu terminei, né? E ter um plano para dar continuidade nisso, né? Então, você acaba uma carreira, eu falei, e aí, qual que é o próximo passo, né? Você vai fazer o quê? Vai empreender? Porque isso, mentalmente, para atleta profissional, machuca bastante. Agora... trazendo um pouco já para esse seu momento mais atual, né? Um pouquinho antes você falou assim, poxa, na época que eu nadava, muitas vezes eu tinha que olhar o atleta do lado, um faz 7 braçadas, aí eu tenho que fazer 9, eu tenho que arriscar, e me veio muito a palavra comparação, né? Eu me comparar com o outro para traçar minha estratégia e tudo mais, e eu vejo que tem 2 linhas hoje que são muito seguidas, né? Uma daquelas pessoas que falam, só se compare com você mesmo, e a outra, não, você precisa se comparar com o outro, porque o mundo é competitivo e tudo mais. Como que você pensa isso? Você acredita que não, é comparação o tempo todo com o outro, né? Tanto como atleta, como hoje no mundo do empreendedorismo, ou você acredita que não, cara, no mundo do atleta é mais dessa forma, aqui é mais, tem momentos, como que você vê essa questão dessa comparação com o outro ou com você mesmo? Assim, a comparação existe, isso é fato, né? As pessoas se comparam o carro que tem, a casa que tem, o salário de outras pessoas, isso é natural em ambientes de competição. Mas na situação que eu estava ali, eu estava o tempo todo tentando melhorar a marca do Nicolas, né? E eventualmente eu acompanhava as competições ao redor do mundo para entender como que eles estavam nadando, ou participava de algumas competições na Europa também para competir, mesmo pesado, que a gente fala que é no meio da temporada, sem ter descansado 100% para essa competição, para estar junto com esses adversários também. Era importante, mas eu acho que quando eu era mais novo, assim, eu me comparava muito mais com os outros atletas, assim. Aí chegou um certo momento, eu pensava, bom, meu recorde é 21,75, eu tenho que fazer agora 21,60, que era meu objetivo, né, enquanto atleta profissional. E o tempo todo eu estava assim, então se alguém nadasse abaixo desse tempo, aí sim eu ia falar, caramba, esse cara fez um negócio que eu estava tentando fazer e não consegui. Mas eu acredito que era muito mais superar os meus próprios desafios ali. Cara, uma coisa que você falou agora, e aí me veio uma história do Gustavo Borges, que eu acho que é muito legal da natação, é aquele negócio, né? O cara treina, você falou do ciclo olímpico, 4 anos, o cara treina 4 anos todo dia, contando sei lá quantos mil azulejos, Nossa. Né? O Gustavo Borges falou, dei sei lá quantas voltas na Terra para, quem sabe, melhorar 4 centésimos, né? Como que é isso, cara? Você ficar tanto tempo para melhorar nada, entre aspas, né, pro mundo normal, e para vocês às vezes é 4 anos, 8 anos. Como que é isso, cara? Como que é se manter firme na busca por 4 milésimos, 1 segundo? É intenso. Acho que a cada temporada, assim, então, por exemplo, a cada ano que passa, a gente tem aí 2 blocos de treinos de 16 semanas, 20 semanas, e a gente
senta ali no primeiro dia no D0 com o treinador e fala, bom, esse ano eu quero tentar bater o recorde mundial, ou esse ano eu quero entrar no revezamento olímpico, e a gente coloca ali o target, e isso a gente consegue mensurar no dia a dia do treino, né? Então, a competição, na realidade, ela é diária, né? O tempo todo a gente está mensurando ali, vendo o número de braçada, velocidade de nado, usando bastante tecnologia também. Hoje em dia a gente tem muita coisa de tecnologia de análise biomecânica, aparelhos que a gente consegue colocar dentro d'água, até aquelas torres de peso, né? Que, tipo como se fosse uma torre na academia, a gente amarra na cintura e nada, sabe quantos quilos a gente está tracionando. Existem aparelhos que a gente mensura quantos quilos a gente está tracionando em cada braçada, a angulação da braçada, e vai jogando ali o tempo todo buscando aprimorar. E de fato, quando existe uma melhora de 10 centésimos é muita coisa para a natação. Tanto é que quando é altíssima performance, uma prova de velocidade, dificilmente você consegue ver quem bateu na frente, né? Você já tem que olhar o placar, ou então a raia quando ela ilumina, né? Quando bate em primeiro lugar. Mas eu acho que esse é o brilho do alto rendimento mesmo, de falar, caramba, cara, eu dei a vida aqui para conseguir melhorar 10 centésimos, mas esses 10 centésimos posso te colocar como o melhor nadador do mundo, né? O recorde mundial, quando eu bati, ele era 21,81, se eu não me engano, de um alemão, e eu me lembro que eu nadava para 22,10, 22,20, aí teve uma Copa do Mundo que eu nadei para isso, aí postaram. E aí falou, esse daqui pode ser o próximo recordista mundial, né, a bater o recorde desse alemão. E esse alemão postou falando, é impossível ele bater o meu recorde, que era 21,81. Cara, isso daí, para algumas pessoas isso é ruim, mas tem que tomar cuidado com quem você vai provocar. Isso daí eu fiquei carregando por bons anos ali, eu falei, cara, agora... E aí eu abaixei, né, de 22,10 para 21,75. Foi uma queda bem alta ali. Cara, isso é uma coisa que eu acredito que, obviamente, poucas pessoas já sentiram, né? Essa sensação de conquistar um grande resultado. Uhum. Né? Como que é para você, antes de ter conquistado esse resultado, antes de saber a sensação de como é ter esse resultado, se tornar ali o recordista mundial, como é para você se manter firme, fiel na busca por esse resultado? Porque eu vejo que muitas vezes a pessoa ela desiste, né? Porque ela não consegue sentir o que vai ser lá na frente, quando ela conquistar. Como que foi pra você, cara, buscar, até conseguir, não sei qual o momento que você falou, cara, cheguei no meu principal objetivo? Primeiro que eu não nadava essa prova. Eu nadava 50 livre, 100 livre, aí eu fui passar uma temporada nos Estados Unidos, e aí um treinador que era australiano, que eu treinei lá em Auburn, no Alabama, ele chegou pra mim e falou, cara, você tá ficando mais velho, você tem que focar numa prova só, e se tornar especialista nessa prova. Então eu nadava 50 sem livre, 50 sem borboleta, nadava um monte de prova. E ele falou, cara, à medida que a gente vai envelhecendo, você tem que ser especialista nesse tema, que era os 50 borboleta. Eu falei, tá bom, vou testar. E aí eu só treinei para essa prova por 6 meses e nadei em uma competição na Austrália, não, na Califórnia. E aí eu ganhei uma medalha de prata lá. Eu falei, caramba, consegui. E aí voltei pro Brasil, nadei uma seletiva para um campeonato mundial, classifiquei para esse campeonato mundial com o primeiro tempo do mundo do ano, né? Então tem os rankings lá, eu entrei com o primeiro tempo do mundo, falei, caramba, fui para esse mundial. E aí eu acho que o meu questionamento não era nem esse, era assim, será que eu levei tempo para fazer essa mudança, né? E aí meu questionamento foi muito mais isso, né? Eu falei, putz, se eu tivesse de repente há 3, 4 anos atrás, eu poderia estar ganhando campeonatos mundiais há muito mais tempo, né? Isso que eu fiquei mais na dúvida, né? Mas a partir do momento que eu ganhei esse campeonato mundial, eu queria mais. Eu falei, cara, agora de fato eu sou um nadador de borboleta, especialista nessa prova. E aí as coisas começaram a mudar para mim, né? Não tanto aqui no Brasil, que aqui a gente tem um sistema de clubes, né, um pouco diferente, mas eu comecei a receber muito convite de competições fora do Brasil para competir grandes competições, assim, né? E aí o cenário mudou para mim, abriu como um atleta internacionalmente conhecido, né? E aí eu queria mais, eu queria cada vez mais buscar título, buscar resultado, me manter competitivo e muitas vezes eu nem pensava no dinheiro que eu estava ganhando ali das provas, das competições. Quando você bate na parede e ganha, bate um recorde mundial, você não pensa, o dinheiro que eu vou ganhar. Eu pensava muito mais no feito, né? Eu falei, caramba, cara, até onde meu corpo pode ir, né? Eu ficava me questionando isso. Eu falei, cara, eu nunca tive nenhuma lesão grave.
me sentia fisicamente muito bem, estava ficando mais velho, então eu queria o tempo todo me testar ali para entender até onde o corpo humano tolera aí, né? E foi isso que eu fui testando. Eu passei 10 anos me testando ali para encontrar meu limite ali. E você acredita que você chegou no seu limite físico ou você fala assim, cara, dava para ir mais? Eu acho que eu conseguiria continuar competindo, mas a dedicação estava cada vez mais intensa, com família, e eu falei, puxa, e assim, o atleta profissional, eu vou colocar assim, exceto o futebol, dificilmente ele se aposenta e consegue viver da aposentadoria dele do esporte, né? E eu sabia que quanto mais eu protelasse isso e empurrasse para frente, mais tarde eu faria uma transição. E era um momento que eu estava tendo muita oportunidade de negócio, pós-carreira já, de fazer uma transição e entrar em negócio, em montar empresa, ser sócio de outras coisas. E eu falei, putz, eu não quero continuar testando para entender até onde o meu corpo aguenta. Que eu poderia ter uma lesão grave, por exemplo, e sair das piscinas assim, bom, tive uma lesão grave, agora eu parei. Eu não queria isso, né? Então eu saí do esporte sem nenhuma lesão grave e como campeão mundial. Alta. E eu achei que foi uma saída estratégia para mim, né? E qual que tá sendo ou foi a coisa mais difícil dessa transição? Você sair de um ambiente que, digamos assim, você dominava, né, sabia tudo ali, já tinha conquistado grandes resultados, para ir para um ambiente novo, não sei se tão novo assim, como você falou, já estava mexendo algumas coisas, mas para um ambiente novo e para começar a aprender de novo, para começar essa caminhada de novo. Como que foi esse momento de transição para você? Eu acho que toda transição ela assusta um pouco, né? Mas eu já tinha me antecipado, tanto financeiramente quanto mentalmente, para me aceitar como uma pessoa que eu não era mais o cara, o melhor do mundo naquilo que eu fazia, né? Ia ter que abaixar a cabeça e de fato começar a aprender, falar eu não sei, eu preciso procurar saber. E foi cada vez mais me provocando isso desses valores que eu aprendi com o esporte, né? De ter resiliência e falar, cara, enquanto esse negócio não der certo aqui, eu não vou largar o osso, sabe? Eu fui muito assim. Eu acho que eu transferi um pouco isso para os negócios, né? Então hoje tem uma empresa de suplemento, né? Que eu montei o ano passado. E essa transição, ela assusta um pouco. E todo início de alguma coisa é mais cansativo, que você gasta muito mais energia muitas vezes para construir algo que é muito simples, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da natação que você falou. Às vezes eu encontro alguém nadando, eu falo, cara, você fica nadando, você parece um barco, indo e voltando, né? Eu tô tentando nadar aqui, mas só de daqui até lá eu respiro 5 vezes, eu vi que você não respira. Para mim é tão natural, mas assim, eu passei uma vida para fazer isso, né? E da mesma forma eu entendo que precisa dar tempo para de fato eu conseguir masterizar isso, né? Em outra área, que no caso a minha agora é empreender, né? E isso me dá tranquilidade e ao mesmo tempo me dá vontade de saber que eu tenho valores ali, de ser resiliente e até obsessivo por buscar resultado. E qual que é o erro que você vê que você cometeu no começo da sua carreira como nadador, que você fala, cara, isso aqui eu não posso e não vou cometer na carreira como empreendedor? Você consegue transferir esse aprendizado pelo erro? Eu acho que é alguma coisa que te incomoda muito e você deixa passar. Então, por exemplo, se você está com algum problema com o treinador, ou se você não gostou de alguma coisa dentro do programa de treinamento, não deu certo, ou algo que você não ficou satisfeito dentro de um programa de treino e você não falar nada. Então, da mesma forma, em uma sociedade, né? Você tem um sócio e muitas vezes pode antecipar isso, conversar e falar, cara, eu acho que tem que ser dessa forma, que a gente pode seguir, para não deixar a coisa cada vez mais virando uma bola de neve e lá na frente você fala, putz, cara, devia ter falado lá atrás. Então, acho que isso seria, eu pensando como uma pessoa mais madura, assim, eu tentaria antecipar para deixar sempre o preto no branco ali, o combinado não sai caro. E agora a pergunta ao contrário, se você tivesse que ter lá, tem um papelzinho ali com um aprendizado da natação que você vai transferir para o empreendedorismo e falar, cara, isso aqui eu tenho que estar sempre lembrando desse aprendizado aqui. Que isso aqui eu acredito que se eu tiver ele, eu vou conseguir chegar muito mais longe, ter muito mais resultado no empreendedorismo. É que assim, falar em resiliência parece até redundante, né? Mas eu acho que tem que ser super resiliente, consistente naquilo que você se propõe a fazer, mas tem que ter uma certa obsessão ali para buscar o resultado acima da média, senão só fazer o by the book ali muitas vezes não funciona também, né? Aquela coisa de tem que entregar 1%, eu acho que de fato
mas isso não é o principal também. Eu acho que tem que ter uma pitada de obsessão ali para conseguir ser diferente da média. E eu te acompanho, né, nas redes sociais, eu vejo que você, apesar de ter aposentado, você se mantém treinando muito firme, treinamentos, sei lá, se a gente pode chamar de com muita performance, né, com muita dedicação. O quanto que você acredita que isso traz benefícios para a sua vida como um empreendedor hoje? Eu costumo falar que se fisicamente você não está bem, dificilmente mentalmente você consegue suportar uma jornada, né? Então, é viver em alta performance, né? Então, por exemplo, antigamente eu postava algumas fotos ou vídeos malhando, todo mundo queria saber quanto que eu estava colocando de peso ali, para ser sempre aquela comparação. Não, porque ele coloca 140 para agachar, eu vou colocar... Hoje eu tento ser mais inspirador, né, mais todos os meus conteúdos, inspirar mais as pessoas do que propriamente pensar em performance, né, para existir essa comparação. Mas eu acho que começar o dia depois de uma atividade física, seja ela qual for, seja nadando ou fazendo a musculação, que é o que eu faço, eu acho que, cara, eu me sinto bem, assim. Eu falo, cara, começo o meu dia já bem, mentalmente bem, a meditação também que eu faço, gosto bastante. Eu me sinto praticamente completo para suportar uma jornada, né? E eu acho que todo mundo deveria fazer isso. E tem alguma coisa, nesses dias eu estava pensando, eu também fui atleta, obviamente não nesse nível, mas eu fui atleta a minha vida inteira, desde moleque. E esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu falei, cara, tem algumas coisas da mente de atleta que eu vou ter que abandonar nessa minha carreira mais de empreendedor e tudo mais. Tem alguma coisa que você vê que você vai ter que desapegar da mentalidade de atleta? Você fala, cara, isso aqui vai complicar aqui no empreendedorismo. É que assim, o tempo todo você vai colocando intensidade, carga. Por exemplo, às vezes eu vou na academia treinar, começo a nadar, aí eu dou um tiro de 50 metros. Eu falo, putz, se eu tivesse feito assim com o braço e tal, aí eu encaixaria melhor... Aí eu falo, para, tipo, aí eu tento desligar a chave, porque senão eu começo a entrar de novo para performance, da mesma coisa na academia. Começo a colocar peso, aí ele falou, não, vou testar mais um pouquinho. Eu falei, não precisa testar, depois vai pegar minha lombar, sei lá, vou ter que ir pro escritório, ficar trabalhando. Então isso daí eu consegui já me desconectar, não tenho problema com isso já. E eu acho que o meu foco principal é construir agora negócio. É isso que eu quero. E usar muito de todos os contatos que eu tive também no esporte e ser exemplo também de longevidade para as pessoas aqui no país principalmente e construir algo que entregue de fato saúde, bem-estar para as pessoas. Quando você fala de inspirar, de se tornar exemplo, e você é um exemplo para mim, uma inspiração para mim, acredito que para, obviamente, muitas pessoas. Quais são as coisas que você vê, e obviamente quanto mais inspiração, mais exemplo você é, mais responsabilidade você tem, obviamente, né? Hoje em dia com as redes sociais. Qual é a coisa que você se preocupa muito, né, em não passar ou em passar para as pessoas que você fala assim, cara, isso aqui eu preciso ter muito cuidado, porque... Muitas vezes as pessoas... quando me mandam mensagem questionando, como que é a sua rotina, o seu dia, eu, por exemplo, eu não faço uma postagem ou um comentário se eu de fato não faço ou não utilizo, né? Então, por exemplo, chegar com cara, tem um suplemento X aqui, eu vou lançar, eu te dou tanto, você divulga para mim, fala, cara, eu não conecto com isso, eu não vou fazer. Então o Nicolas, ele se conecta com esse tipo de coisa que ele gosta, ele se conecta, ele usa no dia a dia dele. Ou se é um assunto que eu não tenho domínio, eu não me meto. Então eu falo, cara, por exemplo, no meu Instagram você não vai ver nunca eu postando sobre política. Sobre alguma discussão, não vai ter. Então, relacionados à performance, à saúde, à longevidade, a bem-estar, a suplementação, isso sim, eu estou aberto para todas as pessoas, até para... Muitos atletas me procuram para entender se o planejamento que eles estão seguindo faz sentido. E aí eu falo, parece que sim, é difícil eu questionar o que o seu treinador está montando para você, mas pelo que tem coerência, o que ele está fazendo e tal. Então tudo que eu tenho domínio, eu tento ajudar as pessoas ali, passar uma imagem de fato de tudo aquilo que eu construí como um atleta profissional. E no seu dia a dia, assim, na sua rotina, obviamente você tem várias coisas que você faz para cuidar dessa saúde física e mental. Tem alguma coisa que você fala, cara, isso aqui é
é certeza. Pode fazer que isso aqui vai dar bom na sua rotina. Seja você vai fazer de manhã, à tarde, à noite, muito ou pouco. Mas isso aqui, se você fizer... E se você conseguir trazer alguma coisa diferente, né, do que o tradicional, sei lá, dormir, blá, 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 você conseguir trazer alguma coisa que você faz que fala, cara, isso aqui é um pouco diferente. Eu vejo poucas pessoas fazendo e eu acho que isso aqui vai dar bom. O treinamento para mim ficou muito básico, assim, então eu até não tenho tanta percepção de tudo aquilo que eu fiz como atleta profissional, mas eu fui testando e validando muitos métodos de treinamento ao longo da minha carreira, isso é um ponto, a parte física. Mas o que eu tô mais curioso é com a parte emocional, por exemplo, meditação. A partir do momento que eu comecei a fazer, eu comecei cada vez mais a pesquisar e entender que de fato tem mudança significativa na parte estrutural do cérebro e muitos atletas ainda acham que é balela, que isso não funciona, que isso é zen. Eu sou zero zen, mas eu uso da ciência ao meu favor. E eu entendo que isso me ajudou muito, assim, principalmente quando eu comecei a cuidar muito mais dessa parte emocional para suportar essas pressões. Eu vejo que tem bastante empresário, inclusive, que não tem tanto controle emocional em várias situações, né? O cara é um baita de um executivo, empresário e tem problema, né? Então eu acho que isso seria algo mais curioso, ao meu ver, né? Hoje a neurociência está muito presente, né? Acho que depois da pandemia a gente começou cada vez mais a ouvir da palavra neurociência, né? E eu me lembro que quando eu cursei a faculdade de fisioterapia, eu fui monitor de anatomia e neuroanatomia. Então muita coisa hoje que eu olho e falo, puta, caramba, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que eu fazia, é muito legal. E eu gosto muito dessa área, gosto bastante, assim. Então até os seus conteúdos, às vezes você posta e eu acompanho, quando eu tô acompanhando assim, né, o tempo todo no Instagram, e eu acho que é o que mais brilha os olhos para mim hoje em dia. Você falou de métodos, né? Você é mais daquela filosofia de o time que tá ganhando não se mexe? Ou você não? Cara, isso aqui funcionou, mas olha porque não vai funcionar o tempo todo? Ou foca no básico, porque o básico tem a tendência de continuar funcionando? Como que você é nessa questão? Não, o tempo todo eu tô testando alguma coisa. Eu não fico nessa de, vou repetir. Por exemplo, um programa de treinamento deu certo, aí na outra temporada eu vou replicar essa porque deu certo. Uma porque nosso corpo muda. Então, eu acho que toda adaptação ou incremento que a gente faz, existe um ganho ali, né? Ou minimamente naquela temporada talvez não tenha um ajuste tão grande, mas na próxima você já está muito mais bem familiarizado com essa situação. Então eu sempre fui muito curioso, né? E eu tive que testar. E muitas vezes nem os treinadores tinham resposta para isso, né? E o meu corpo é diferente do seu. Então, por exemplo, eu posso ter mais massa muscular, você é mais rápido. E o que funciona para mim muitas vezes não funciona para você. E eu acredito que, pensando na minha área, né, como o treinamento individualizado fez muito sentido para mim. Então, hoje em dia, se eu tivesse que treinar em uma equipe com 20 pessoas fazendo o mesmo treino, já não ia funcionar. Então, tem duas vantagens aí que eu vejo. Essa individualidade biológica que a gente tem e também minimizar risco de lesão. E... poxa, os últimos 10 anos eu tive nada de lesão. Então eu tive um estiramento em peitoral, que não foi nada grave, e lesão de coluna, assim, contratura, tal, mas nada sério. E eu acho que então tem uma relação direta aí com fazer um programa pro Nicolas. Isso funcionou muito bem. Especializado para cada momento, para cada contexto. Legal. Cara, se você fosse falar ali 3 insights ao longo da sua vida, você fala, cara, esse insight nesse momento fez essa mudança e me deu resultado. 3 momentos com 3 insights poderosos aí, digamos, que você fala, isso aqui me marcou. Acho que 2013 em Barcelona, quando eu me classifiquei com o primeiro tempo do mundo, cheguei nessa competição, vi que a situação estava uma pressão gigantesca para mim ali. Perdi um pouco do controle ali no momento da prova, fiquei em 4º lugar. E aí eu falei, cara, eu preciso cuidar dessa parte mental, preciso controlar isso daqui, preciso entender, preciso estudar. Então eu vi que ali era um momento de fraqueza e eu fui atrás disso. A outra foi quando eu ganhei minha primeira vez no Campeonato Mundial. Eu falei, caramba, cara, internamente eu falei, cara, eu sou bom nesse negócio aqui. Eu falei, eu vou insistir um pouco mais. E aí eu falei, eu vou me dar um tempo aqui para conseguir fazer algo inédito no mundo, né? Que foi o que eu fiz, os 4 títulos como recordista mundial. E em 2022, quando eu encerrei minha carreira,
Eu acho que o insight principal era, cara, você não tem que colocar o seu corpo até o limite para ver onde ele suporta, para mostrar algo para alguém. Eu já tinha muito claro e definido tudo aquilo que eu tinha construído na minha carreira. Então, a partir do momento que eu ganhei lá, eu falei, putz, é o momento de me despedir. E que foi muito difícil, né? Porque, em essência, até o Nicolas, no dia seguinte, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não vou nadar mais, né? Eu não vou acordar... Se identificava com aquilo ali. Sexta-feira eu vou dormir às 10 da noite, porque eu tenho treino sábado. Eu nunca tinha tido um fim de semana. Eu não sabia o que era passar um sábado dormindo de manhã. E isso, para mim, foi um aprendizado ali, né? E entender, cara, ser humilde para de fato encarar as novas situações como aprendizado, né? Então, eu acho que um pouco do aprendizado que eu tive, esses insights foram importantes assim na minha carreira. É uma coisa que eu batalho muito, digamos assim, nas redes sociais para passar para as pessoas, que eu acredito que os atletas eles entendem muito bem isso, né? A questão de que nada vem fácil, grandes resultados não vem fácil e não vem rápido. Né? Então, isso tem muito a ver com a gente resistir às facilidades, aos prazeres imediatos. E você, eu já te acompanhei, já ouvi vários podcasts seu, eu já entendi um pouco o seu estilo de vida, sua alimentação e tudo mais. Como fazer, cara, mediante tanta pressão, tanta dificuldade, né, que é o desafio do dia a dia e tudo mais, mesmo assim conseguir não deixar a nossa mente levar a gente para essa busca desenfreada por prazeres imediatos e facilidades? Eu acho que a gente fala muito de disciplina e motivação, né? Então, eu acho que as duas coisas trabalham juntas ali, né? Então, tem gente que fala, a disciplina é o que de fato sustenta, a motivação te dá um start para começar alguma coisa. Eu acho que uma não trabalha sem a outra. O tempo todo você tem um pouquinho de disciplina e um pouquinho de motivação. E em certos momentos ao longo da construção, você vai dar uma escorregada ali. Você fala, putz, cara, vou acordar um pouquinho mais tarde, ou então, putz, eu vou... Isso vai acontecer. Só que naquele momento que você fala, putz, cara, meu objetivo, eu não posso fazer isso. E aí a motivação vem e te puxa de novo. Então isso daí foi algo que se tornou um hábito na minha vida, assim, então para tudo, né? Eu vejo que eu não treinar, por exemplo, mesmo não pensando no trade-off, que é a medalha ou o dinheiro, eu sei que eu tenho um benefício físico ali para conseguir entregar como empresário. Eu falo, então, esse é o meu combinado. Eu preciso ser saudável para conseguir entregar um resultado no que eu estou fazendo hoje. E foi questão de... Cara, e hábito é um negócio muito doido, né? A gente, a partir do momento que a gente começa uma atividade, então, por exemplo, às vezes uma pessoa me manda uma mensagem, ela é sedentária, fala, eu não consigo fazer nada, nem caminhar. Eu falo, cara, começa o mínimo possível, o mínimo possível. E a partir do momento que você coloca um hábito virtuoso ali, ele começa a ancorar outros bons hábitos, né? Então, o ambiente que você vai conviver com outras pessoas que têm também o mesmo propósito, exercício físico, aí essa pessoa vai estar falando de alimentação, você vai falar, caramba, o cara come isso, olha, eles estão dormindo 10 da noite. E aí chega um momento tão natural para você, que você fala, caramba, eu já estou fazendo isso aqui há 2 anos, meu corpo mudou, eu tô mais produtivo, eu consigo dormir bem, acordo no outro dia muito melhor. E para mim já se distanciou muito, porque eu vivia assim, né? E eu entendo que para as pessoas que nunca tiveram contato com o esporte, ele não tem a percepção de como isso... Eu falei, cara, eu não sei o que é caminhar e sentir bem depois da caminhada, né? E eu tento até falar para as pessoas, né? Hoje mesmo eu fiz uma postagem sobre isso. Uma pessoa me perguntou que não conseguia fazer nada, qual que era a modalidade que ela poderia começar. Eu falei, cara, se movimenta, faz qualquer coisa. Fazendo barra, né? E aí você vai cada vez mais se conhecendo, né? O ambiente e tal. Então acho que é por aí. E limite, né? Você falou de limite, eu acredito que longevidade está muito relacionada a isso, né? O tempo todo eu saber, cara, eu tô no meu limite, posso passar daqui, enfim... Quais os sinais você acredita que a gente precisa estar muito ciente para falar, opa, esse aqui é o meu limite, se eu passar daqui eu vou acabar estourando? Tem alguns limites que você consegue identificar, sei lá, que é alguma coisa geral? Você acha que realmente é muito individualizado, cada um tem que saber o seu? O que você acha? Pro esporte é dor, só que a gente convive muito com a dor, né? O tempo todo assistindo dor muscular, mas tentar... entender e rastrear o tipo de dor que você está tendo, né? Então você está tendo uma dor gigantesca no joelho, cara, não é normal, né?
Então você pode avançar um pouquinho mais e vai estourar ali. E eu tive o lado bom, que eu cursei a faculdade de fisioterapia, então eu tinha bastante conhecimento disso, né? E me ajudou muito para minimizar esse tipo de coisa. Mesmo assim, eu tive algumas lesões, né? O alto rendimento fica muito ali no limite, né? Para machucar. E isso, de fato, é recorrente, né? E até alguns pesquisadores falam que não é saudável, né? A intensidade que o atleta profissional coloca o corpo ali o tempo todo chega a não ser saudável, né? Mas eu acho que foi mais por conta disso, né? De entender, conhecer biomecânica, entender gestos de movimento e cuidar muito do sono, né? O sono é algo que muitas pessoas negligenciam também, entendendo que, não, eu durmo 4 horas, acordo zerado e é isso. E não é bem assim, né? A ciência mostra isso, que de fato a produtividade cai, o humor muda também, você se torna mais impulsivo. E aí, por exemplo, falando de sono, por exemplo, eu comprei rastreador de sono para cada vez mais começar a entender como que eu dormia, quando eu meditava, se mudava, se não mudava. Eu fui meio que fazendo um biohacking comigo mesmo ali. E de fato eu vi e falei, caramba, o negócio funciona. Então é teste, né? E meu corpo era meu carro de corrida ali, né? Eu precisava entender como que ele estava no dia a dia. E na mente, no mental, na saúde mental, tem alguma coisa que você falou? Opa, isso aqui é um sinalzinho de que tá degringolando a situação aqui. Eu acho que pensamentos intrusivos recorrentes. Muitas vezes você começa a ter pensamento negativo, vai dar tudo errado, meu óculos vai sair, eu não vou conseguir, eu não vou ganhar, o patrocinador não vai renovar. Puta, cara, é um sinal, você precisa, né, melhorar isso daí. Em algumas competições já aconteceu comigo, eu subir no bloco e falar, cara, se eu perder aqui, ferrou, né? Os caras vão me destruir aqui na imprensa, o patrocinador, e ao mesmo tempo eu falei, cara, fica quieto aí, para de me encher o saco, deixa eu resolver aqui, depois... Isso foi uma forma de negociar com esses pensamentos negativos, né? Eu acho que cada pessoa tem uma forma de lidar com isso, né? Mas nesses momentos de pressão, assim, principalmente em competição, eu acredito que respiração profunda, meditação me ajudou muito a me manter mais sereno, assim, nesses momentos que eu precisava tomar uma decisão importante ali na minha vida. Pô, legal você falar da respiração, é uma coisa que eu defendo bastante. Tem algum calcanhar de Aquiles do Nicolas? Você fala, cara, eu tive que a minha carreira inteira e até hoje eu sei que eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, porque aqui, se apertar, eu dou uma bambeada. Fisicamente? Os dois. Fisicamente eu acho que minha coluna, em geral, Acho que a preparação física, por ser muito intensa, muito levantamento de peso olímpico, muito agachamento, muito exercício de potência, eu sabia que se eu exagerasse um pouquinho mais ali, então, por exemplo, o exercício terra é um que eu falo, puta, eu não vou mais do que isso aqui, porque eu sei que vai dar ruim. E a musculação, de fato, é complementar ao que eu faço, né? Então eu não colocava meu limite ali para saber até onde ir. Cara, acho que era isso. Eu não caía muito em provocação de outros atletas, assim, não tinha tanto problema. Encarava bem esse tipo de situação. Acho que só fisicamente mesmo, né? E provocação não atrapalhava tanto. E qual que é a principal coisa, ponto forte do Nicolas? Você fala, cara, isso aqui que me fez ter essa carreira e acredito que vai me levar aos próximos resultados. Eu acho que quando eu comecei a entender e lidar bem com esses desafios mentais que eu enfrentei ao longo da minha carreira, que eu falei, cara, o negócio funciona, tem que manter calma nesses ambientes mais caóticos, assim. E foi esse momento que minha carreira, coincidentemente ou não, foi um ponto de inflexão na minha carreira, que eu falei, cara, agora fisicamente eu estou muito bem, eu durmo bem, eu me alimento muito bem, e minha cabeça eu estou conseguindo lidar com ela e entender que de fato agora eu tenho essa bagagem a mais, e perceber de fora que muitos atletas que competiam comigo não tinham se desenvolvido nessa área, e eu acho que eu tirei bastante vantagem disso. É uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, né? A gente ouve muito falar hoje em dia sobre performance. O que é performance para você? Para mim é entregar resultados consistentes a longo prazo e acima da média. Para mim, performance é isso. Resultados consistentes a longo prazo e acima da média. Acima da média. E na sua concepção, agora falando para uma pessoa, saindo um pouco do Nicolas e chegando numa pessoa, sei lá, comum, né? Comum, digamos assim. O que você acredita, se você fosse falar 3 coisas assim que faz com que ela consiga sair
dessa média? Se ela olhar, coisa simples que qualquer um pode fazer, você fala, cara, olha para isso aqui, que isso aqui de alguma forma, se você for consistente nisso, muito provavelmente você vai se tornar uma pessoa acima da média, independente do que você está querendo fazer. Cara, eu colocaria mais, mas assim, acho que raciocínio lógico é uma coisa que foi fundamental ao longo da minha carreira. Dá tempo ao tempo. Acho que as pessoas... O que seria esse raciocínio lógico? Nunca ouvi alguém falando Cara, isso. Em muitos momentos eu falava, cara, eu tenho que resolver isso dessa maneira e testar. Eu falei, cara, vai funcionar. Eu vou testar e vou mais... como se fosse algo subjetivo ali que eu falo, cara, tem que ser desse jeito. Muitas vezes a ciência mostra algo diferente. Eu falo, cara, eu vou testar desse jeito que algo está me mostrando que esse negócio vai funcionar. Eu acho que o longo prazo também é algo... que as pessoas têm que dar tempo ao tempo para ficar bom no negócio, prazo. Não adianta, tem que ficar... E a nova geração tem dificuldade de lidar com isso, né? Eu tenho um filho de 8 anos e muitas vezes é super impulsivo de buscar resultado. E, cara, acho que ambiente é algo que eu colocaria aí, sabe? De conviver com pessoas talvez melhores do que você, ou então mesmo... como se fosse na mesma linha ali, ou como se fossem seus pares ali, e montar um time ali que você acredita que eles são os melhores naquele momento para estarem com você. Quando você fala, né, de procurar outras pessoas, você teve muitos treinadores, colegas de treino, o que você hoje, quando você procura uma pessoa para estar junto de você, para aprender, para compartilhar, para absorver, o que você procura nas pessoas? Você fala, cara, essa pessoa aqui, ela entra na minha roda, digamos assim. Cara, eu acho que primeira coisa, essa pessoa ela é confiável. Eu acho que é o primeiro de tudo. Pensar em competência, talvez a competência a gente consegue desenvolver uma pessoa a longo prazo, né? Mas se essa pessoa, de fato, ela é uma pessoa confiável, se minimamente você já dá aquela bloqueada, você fala, putz, eu nem começo nada. Então acho que isso daí já separa completamente da roda ali. E você sabe dizer quantos treinadores você teve ao longo da sua carreira? Mais ou menos? Uns 5, mais ou menos. 5? Poxa, achei que fosse mais. Qual que você acredita que deve ser o principal papel de um treinador? E essa é uma pergunta bem pessoal minha, né? Qual que você acredita? Fala, cara, um bom treinador, ele precisa ter isso aqui. Um bom treinador, um bom mentor, alguém que quer de fato, né, fazer com que o seu aluno, o seu mentorado tenha resultado. O que você acredita que essa pessoa ela precisa ter ali? A capacidade técnica, de fato, né, que é o core dele ali, que é entender minimamente dos sistemas de treinamento, isso é um ponto. Mas acho que o mais importante é sensibilidade para entender individualmente o que cada atleta está conseguindo entregar, se de fato ele consegue um pouquinho mais ou não, até o limite de não ter uma lesão, né? Eu treinei nos Estados Unidos e eu vi algo diferente lá. Esse treinador que eu tive lá, além dele ser formado em esportes, né, que nos Estados Unidos é diferente, não é igual a educação física, ele também era formado em psicologia esportiva. Então, além dele ser o treinador ali, ele era aquele cara motivador. Ao mesmo tempo, ele falava algumas coisas que eu falava, caramba, cara, o cara... Ao ponto de falar, cara, não, você é o melhor do mundo aqui, você está indo lá ganhar a sua medalha, você só está indo lá... E isso daí, alguns treinadores não desenvolvem isso. Eles falam, não, essa área não é minha, não vou me meter. Ele te dava algo a mais do que apenas o técnico ali. Me dava algo a mais, e isso daí eu percebi que, cara, potencializava muito o resultado dos atletas. E saber o momento de fazer isso, né? Exatamente. E também não é aquela motivação barata. A bola do cara, não é isso. Mas barata. O cara que está ali defendendo um título no Campeonato Mundial, nos Jogos Olímpicos, se minimamente o treinador tem a percepção de que esse cara deu uma titubeada ali, fala, putz, cara, e ele vai lá e provoca o cara, ou dá um boost nele naquele momento, usando, né, da psicologia para ajudar esse cara. Putz, o cara tem uma jornada aí com esse atleta que muitas vezes é a vida inteira, né? A gente vê o Phelps, ele treinou com um treinador a vida inteira, né? Então tinha uma relação ali que não era só treino, era uma coisa afetiva ali que o cara confiava muito. Eu já vi, inclusive, entrevistas do Phelps, assim, quando ele ia responder, ele perguntava pro treinador o que ele ia responder. Eu falei, cara, ele tá perguntando pro treinador, então é uma conexão muito grande ali. E isso quando você tá nadando,
fica vivo em você ali, né? Eu acho que isso daí tem um poder muito grande ali para os treinadores. E uma coisa que é engraçado, né? Quem vê de fora a vida do atleta, principalmente o atleta vitorioso, ela acredita que a carreira dele foi muito mais vitória do que derrota. E é muito pelo contrário, né? São muito mais derrotas. Então, o tempo todo a gente, principalmente vocês, né? Tá vivendo frustração. É frustração. Puta, acho que eu vou encaixar isso e não sai como queria. Vamos pra competição, fica em quarto lugar, enfim. Qual é a principal coisa que você acredita que tira a pessoa desse estágio da frustração e leva para um estágio de, cara, eu vou pegar isso aqui para melhorar, eu vou pegar isso aqui para fazer melhor, para mudar? Eu acho que tem a questão da personalidade também, né? Então, obviamente que eu tô falando aqui dos últimos 10 anos, porque foi a parte da minha carreira ali que eu tive essa mudança de chave, fui pro borboleta e tive uma carreira de sucesso nessa prova, tá? Mas quando eu me frustrava, eu não passava muito tempo naquela zona de frustração. Eu falava, cara, dane-se, agora eu quero... Aí chamava o staff, fazer uma nova reunião para saber o que eu tinha que fazer. Então eu não deixava minha mente entrar por muito tempo nessa zona de frustração. E isso, lendo muito, que eu gosto de ler bastante também, eu vejo que tem uma relação bem próxima, assim, com a depressão. É muito louco. E fala, cara, não fica nessa muito tempo, né? Senão você começa aí assim, a gente sobe e desce, não tem uma pessoa que é o tempo todo feliz. Então você vai lá, tá feliz, tá triste, só que você não pode passar muito tempo. E pra frustração no esporte é a mesma coisa. Você fica muito tempo ali, cara, dificilmente você consegue se motivar ali e entregar. E tem uma relação bem interessante até com lesão, sabia? É mesmo? Se o cara tá... Estado emocional com lesão física. Estado física. emocional com lesão física. E aí eu falava, cara, tem alguma coisa errada. E eu já vi muito atleta que tava triste, que não tava se encontrando, ou ficando gripado pra caramba, ou tendo lesão física no esporte. E uma coisa que se fala muito, os atletas, né, as pessoas do esporte transferem muito para as pessoas comuns, digamos assim, a questão do não desistir. E eu vejo que muitas vezes a pessoa ela interpreta isso errado, né? Que é não desistir do meio, né? Ela fica insistindo naquilo ali, tá vendo que não tá dando resultado, não vai dar resultado, e ela fica insistindo, persistindo, teimosa naquilo ali. O que você acredita que a gente deve olhar para falar assim, opa, é hora de parar de fazer isso aqui, mudar a forma como eu tô fazendo, mudar o caminho para continuar no mesmo objetivo? Qual que é o sinal ali que... Eu acho que não desistir do objetivo, mas não fazer da mesma maneira tudo aquilo que você está fazendo para chegar nesse objetivo, né? E isso, para algumas pessoas, gera uma certa insegurança, porque você não tem a resposta, né, dessa mudança, se de fato vai ser positivo ou não, né? E essa tal da tentativa e erro é uma coisa que tem que ser feita, né? É igual empreender. Você fala, cara, mas minimamente você tem que ter ali o seu core ali que você consegue saber que está no caminho certo, né? Eu até vi uma vez o Gustavo falando que o atleta profissional, ele sobe uma montanha e aí ganha o resultado. Aí ele sobe outra montanha e assim sucessivamente. Quando ele acaba, não tem nenhum outro objetivo, ele vai lá embaixo, na terra, né? E aí ele fala, cara, e agora? O que eu vou fazer? E o cara se perde ali, né? Então o tempo todo buscar esse resultado constante ali e construir a carreira que você almeja ali, né? Então eu acho que é ir testando e cada vez mais entendendo que muitas vezes quando você toma um sacode, toma um não ali, cara... Eu, por exemplo, quando nadei Jogos Olímpicos, eu fiquei em 9º lugar, eu falei, caramba, eu fiquei em 9º lugar, muito próximo. Aí na outra competição que eu competi no Brasil, eu estaria na final tranquilamente, quase chegando em 4º, 5º lugar ali. Eu falei, cara, mas a diferença... Eu tive 6 meses de diferença para estar numa Olimpíada, né? Talvez era um ainda não ali, né? Que eu tinha que esperar um pouco mais para conseguir buscar um resultado. Levou muito mais tempo do que 1 ano, 2 anos, mas quando de fato aconteceu, eu praticamente pivotei minha carreira para uma outra prova. E aí os 10 anos finais da minha carreira, de fato, foi algo que foi completamente acima da média ali. Cara, agora voltando, porque às vezes a gente fala com a pessoa depois dela ter tido sucesso, o resultado da mente é óbvio que é outra. Agora voltando pro Nicolas, lá do começo, né, que não tinha certeza de nada, não sabia que esses resultados viriam. Você consegue lembrar de um momento que você fala assim, cara, esse foi o momento mais difícil
e eu agi dessa forma, eu pensei nisso e eu vi que, cara, se eu tivesse agido de outra forma, o negócio teria meio que parado por ali. Você consegue pegar um momento desse assim? Então, eu nunca pensei em parar de nadar por, sei lá, aconteceu algo errado e... Caramba, nunca pensou. Não. Tem muito atleta que vai lá nadar mal e fala, vou parar de nadar, né? Aquele momento, naquela semana. Então, o que eu pensei? Falei, cara, toda vez que algo der errado, nessa primeira semana eu não vou tomar decisão alguma. Eu não falava sobre o tema. Se eu perdi, se eu ganhei. Mas a gente precisa... Falei, cara, eu não falo durante uma semana. A coisa baixava, eu tava com muito mais controle emocional para lidar com essa situação e tinha mais controle ali para sentar com o treinador e tal. Mas ao longo da minha carreira eu nunca tive um momento que eu falei assim, não vou largar tudo, não deu certo, não quero mais isso. Porque eu sempre gostei também, né? Então, e eu tive muitos benefícios, né? Então, fiz faculdade de graça, fiz curso de inglês de graça, viajei mais de 45 países sem pagar nada. Então, além da parte financeira, desses desafios que eram importantes para mim como atleta profissional, eu tive outros ganhos também ali, né? Qual que é a coisa que, se você tivesse que contar uma coisa só da sua carreira toda, qual que é a coisa que você mais se orgulha de ter conquistado e o porquê desse orgulho com relação a essa conquista? Eu acho que o último título da minha carreira, que foi em 2022, quando eu falei, cara, eu não tinha nadado tão bem a semifinal. Então, só para quem nos assiste aqui, então a gente nada 3 vezes a mesma prova. Então tem a eliminatória, você nada uma vez. E aí classificam 16 pessoas. Aí a gente vai lá, nada de novo, e aí entra para a final somente 8. Quando eu nadei a semifinal, que são os 16, eu entrei para a final. Não entrei com o primeiro tempo e eu não estava me sentindo bem. Eu só nadaria no dia seguinte. Eu falei, cara, estou me sentindo... Preciso dar uma ativada, me sentindo bem. E eu fui para a sala de musculação, fiz uma ativação super intensa, que é completamente fora do padrão. Então, dentro de uma periodização de treino, o atleta fica lá 15, 20 dias só nadando solto, dando um estímulo ao outro, descansando. E um dia antes eu fui lá, malhei, Pesado. Foi muito... Eu falei, cara, eu vou pagar para ver aqui, eu vou ficar dolorido. O risco mesmo. O risco. E meu treinador falou, cara, tá na sua mão, você sabe o que você faz, você já é campeão dessa prova, tá com você. E eu falei, beleza, eu sei o que tem que fazer, eu vou fazer esse teste. E aí quando eu ganhei, eu falei, cara, muita coisa do que parece que é subjetivo, a gente tem essa resposta. E eu bati ali e falei, caramba, cara, o negócio funcionou. No dia seguinte eu tava extremamente dolorido, assim, destruído. Eu falei, cara, tava muito destruído. E aí eu bati na parede e eu não tinha comunicado para ninguém, para imprensa, para os treinadores que eu aposentaria ali. E aí eu saí da piscina e quem ganha a prova tem o acesso à entrevista ali no meio da competição. E aí eu anunciei a aposentadoria ali. Eu falei, mas a percepção de que eu falei, cara, missão cumprida, eu consegui aquilo que eu queria, que eram os 4 títulos que eu estava buscando. E aí eu fiquei muito feliz com a situação toda, né? Então eu falei, cara, essa parte da minha vida aqui, eu acho que eu completei com maestria e agora deu para mim. E qual é o próximo sonho do Nicolas? O objetivo, não sei se a gente pode falar sonho, mas objetivo, grande objetivo. Hoje eu tô falando de negócio, né? Natação para mim era o meu negócio ali principal, né? Então eu ganhava para fazer isso também, era a minha profissão de fato. Hoje eu tô com uma empresa de suplementos que eu montei o ano passado. A gente vai lançar esse produto em abril, então são eu e mais 2 sócios, que é o Marcelo e o Felipe Costa. E a gente está nesse momento ainda de construção, né? Tá com o escritório, a gente já está com alguns produtos engatilhados na sequência dentro dessa esteira de produtos também. E eu quero, de fato, empoderar a vida das pessoas, para, de fato, conquistar essas pessoas e mostrar que tudo aquilo que eu fiz, de fato, é replicável. Não precisa pensar em performance como eu fiz, porque não é essa a questão, mas que atividade física, sono de qualidade, exercício físico, cuidar da alimentação e também da saúde mental te leva para outro nível, né? E o tempo todo ser um cara que representa a longevidade aqui no nosso país, né? Longevidade com qualidade de vida. E eu sempre gostei de suplementos, sempre gostei desse universo de pesquisar suplementação. E toda vez que eu viajava, eu comprava um monte de suplemento, trazia para o Brasil, montava o meu próprio suplemento aqui. Então isso é um grande objetivo que eu tenho também.
E tem outras coisas que eu tenho feito também, com a Blue 70, que eu tenho uma linha lá com eles também de natação. Muitos produtos estão chegando ainda de fora, não tem nada aqui do Brasil. E a gente vai lançando aos poucos também, então eu tenho uma linha lá com eles de natação. Faço bastante palestra também para empresas, ambiente corporativo. E aí não falo de treinamento, tem muito mais esses insights que a gente falou um pouquinho aqui, de construção de carreira, de alta performance também. E é isso, esse é o meu próximo target aí como objetivo na carreira. Boa. Para finalizar, se você fosse deixar uma mensagem, e eu, se possível, eu gostaria que você dividisse, né? A mensagem para atleta. Então pensando naquele atleta, cara, eu quero ter essa carreira, eu quero ter esses resultados, estou começando, eu já estou mais ou menos no meio e tal. Qual seria o recado para esse público? E um recado para, digamos assim, pessoas que não são atletas, mas querem ter sucesso, querem ter uma vida com longevidade, saúde, enfim. Um recado para cada um desses grupos aí. Pro atleta que quer se tornar um atleta profissional, de fato buscar um time, seja lá qual for a modalidade que ele quer seguir, né? Seja natação, se for natação é mais fácil para mim para eu falar, mas eu acho que dá tempo ao tempo. Eu não costumo falar de disciplina, porque eu acho que quem quer seguir uma carreira como um atleta profissional, disciplina é o básico para entregar. Se o cara minimamente não chega no horário, ele falta no treino, cara, não vai funcionar, cara. Aquele cara que ele minimamente entrega resultado todo dia, é consistente, tem um pouquinho mais de genética muitas vezes que você e vive num ambiente muito produtivo, cara, muito difícil você ganhar de um cara desse. Então acho que ter consistência, entender que para masterizar, para conseguir bons resultados, precisa de tempo para conseguir chegar nesses objetivos. E para as pessoas que são comuns, eu queria que elas se movimentassem, treinassem, fizessem algo, porque de fato isso muda a vida das pessoas, né? Então viver 100 anos, não é isso que eu gostaria de passar para as pessoas, mas sim viver 100 anos com independência, com qualidade de vida. Então essa inspiração que eu tenho hoje é passar isso para as pessoas. Nicolas, muito obrigado, pessoal. Sem palavras mesmo. Para mim, poxa, uma honra te receber aqui, um prazer enorme. Adorei o papo, tá? Espero que a gente se encontre cada vez mais e cada vez em novos degraus aí, conquistando cada vez mais. Obrigado mesmo, pessoal. Espero que tenham gostado. Aproveitem aí, porque tem muita coisa boa aí. Para mim foi uma aula. Nicolas, valeu. Obrigado. Viu? Valeu, obrigado pelo convite. Valeu, pessoal.